Fala pessoal, tudo bem? Na aula passada estudamos sobre todos os ingredientes utilizados para a obtenção do aço, minério de ferro, coque e calcário. Na aula de hoje vamos estudar todo o processo de preparação necessário dessa matéria-prima para o carregamento do alto forno e ter como resultado o aço. Ficou curioso? Então fica nesse vídeo para a gente aprender. Bora lá? Depois de extraído através de explosões e escavações, o minério de ferro precisa passar por um processo chamado de britagem. Na britagem, o minério é triturado em pequenos pedaços, em pedregulhos, através de um equipamento chamado de moinho de cone. Esse equipamento é um dos mais utilizados, é o clássico aí, mais utilizado pelas siderúrgicas integradas. Tudo bem? Após a moagem ou até mesmo pelo processo de extração e transporte, esse minério ficará de diferentes tamanhos. Então, é necessário fazer aí uma seleção, uma classificação desses diferentes tamanhos, porque nós precisamos de um tamanho ideal para um bom aproveitamento desse minério no alto forno, tá? Então, entra aí a etapa de classificação do minério. Na etapa de trituração, de britagem, eu vou ter um peneiramento e nesse peneiramento eu vou ter um granulado desse minério de ferro de diferentes tamanhos. Nós temos o granulado entre 50 a 6,3 milímetros. Esse tamanho é o tamanho ideal para o alto forno. Se o material triturado tiver maior que 50 milímetros, ele volta novamente lá para o moinho para ser triturado novamente. Se esse granulado tiver um tamanho menor do que 6,3 milímetros, teremos aí o que nós chamamos de finos de minério. Os finos de minério não podem ser utilizados diretamente no alto forno. Eles precisam passar por um processo para serem reaproveitados. O fino de minério, que tem entre 6,3 e 0,15 milímetros, é chamado de sinter-feed. Então, é uma granulação bem menor do que o granulado. Se esse fino de minério tiver inferior a 0,15 milímetros, é o que a gente chama de pellet feed, que também será aproveitado num processo chamado de pelotização. Então, os finos de minérios são reaproveitados e aglomerados, num processo que serão utilizados em seguida no alto forno. A gente vai falar sobre eles nos próximos slides, tá bom? Então, temos aqui o processo de pelotização, o processo de sinterização. Então, lembre-se, na pelotização, eu tenho uma obtenção das pelotas, que é um aglomerado de finos de minério, tá? Que vai formar essas bolinhas aqui chamadas de pelotas, entre 15 a 18 milímetros. Os finos de minérios maiores vão ser aglomerados num processo chamado de sinterização. Esse material ele é misturado em um moinho, tá? Compactado e levado para um forno de ignição, e no final eu vou ter aqui essa pedra aqui chamada de sinter, que será utilizada lá no alto forno. Então, eu posso tanto utilizar pelotas, sinters e granulado, e como eu posso utilizar também os três simultaneamente no alto forno. Tudo bem? Então, esses processos eu não vou abordar com profundidade, tá? Próximo material que precisará de uma preparação é o carvão mineral utilizado no processo, tá, gente? Esse carvão mineral, ele é obtido na nossa crosta terrestre. Então, na superfície da Terra, à medida que eu tenho aqui uma maior profundidade, eu vou ter diferentes tipos de carvão mineral. O carvão mineral, ele é diferente do carvão vegetal. O carvão vegetal ele é obtido da queima da madeira. E o carvão mineral não, é uma pedra, um carvão de pedra que já é encontrado na forma como encontramos aqui
nessas imagens, tá? Então, esse é um combustível fóssil bastante utilizado pelas usinas siderúrgicas, porque ele tem aqui uma alta concentração de carbono, tá? E quanto mais carbono eu tiver, mais energia liberada na queima, tá? Então, a diferença do carvão mineral para o carvão vegetal é essa, tá? A concentração de carbono. Esse carvão mineral ele não pode ser utilizado diretamente, então ele precisa passar por um processo de beneficiamento, que é o chamado processo de coqueificação, tá? Então, esse carvão mineral entra nesses fornos aqui para a coqueificação. Eu vou ter câmeras de combustão da coqueria, que será queimado, né? Vai ter uma pré-queima aqui, que o objetivo é retirar todo o material volátil, todas as impurezas e deixar somente o carbono, que é o elemento principal aí do coque, tá? Digamos aí que o coque tem um maior percentual de carbono e um pequeno percentual de voláteis, de impurezas. Tudo bem? Então, esse processo de coqueificação é feito através de um forno. Eu vou colocar carvão mineral e como resultado da queima, né, por algumas horas aqui, 20, 24 horas, eu vou ter como resultado aí o coque. Então, temos aqui na imagem o carvão mineral encontrado na natureza. Através do processo de coqueificação, eu vou ter o coque, que é um material mais poroso, tá? Ele tem uma permeabilidade que vai permitir aqui a passagem do ar quente, que vai ativar e ter toda a reação química para a produção do ferro gusa, ok? Ou seja, o coque tem uma maior permeabilidade, e isso é ideal no processo lá dentro do alto forno. E por último, nós temos o calcário, o fundente, tá? Esse fundente que é indispensável. Ele é utilizado na etapa de sinterização para aglomerar os finos de minério e também no processo lá de reação de redução dentro do alto forno. Além do calcário, pode ser utilizado a dolomita. Esses elementos eles irão reagir com as impurezas, né? Vão baixar o ponto de fusão das impurezas, formando aí o óxido de cálcio e o óxido de magnésio, formando o que a gente chama de ganga, tá? Essa camada de material que vai ser extraída posteriormente. Tudo bem? Então, essa é a preparação necessária da carga sólida, que será, depois de preparada, abastecida lá no alto forno. Então, no próximo vídeo, irei abordar sobre o principal equipamento utilizado na indústria siderúrgica integrada. Tudo bem? Gostou desse vídeo? Então, curte, comenta e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço. Bora se interessar?